Olá, eu me chamo Davi e vou apresentar um trabalho de iniciação científica sobre a orientação do professor Pedro. Bom, dando uma motivação inicial para o meu trabalho, no contexto da indústria 4.0, a gente tem uma grande demanda em maximizar produções industriais, ao passo que a gente reduz o custo dessas operações. E um dos principais processos industriais é a fresagem, que nada mais é um processo de usinagem que utiliza uma ferramenta rotativa, que no caso é a fresa, para cortar e moldar materiais. No processo de fresagem, quando a gente tem um contrato entre a ferramenta e a peça, a gente também tem um desgaste da ferramenta. E se a gente não monitorar esse desgaste, a gente pode ter dano no acabamento superficial da peça, a gente pode comprometer a precisão dimensional da ferramenta e reduzir a vida útil da ferramenta. Que juntos esses fatores podem levar à inatividade de processo, que pode custar, aumentar os custos de produção, né, e o tempo de inatividade. A pergunta que norteia o nosso trabalho é o seguinte: como maximizar a eficiência de produção e reduzir custos em processos de manufatura? E a resposta é o Tool Condition Monitoring, ou em português, monitoramento de condição da ferramenta, que fornece informações sobre desgaste, quebras, trincas, microfissuras e falhas catastróficas, que nos permite analisar a ferramenta. E como ele funciona? Bom, basicamente, no processo de fresamento, a gente faz a aquisição de sinais a partir de alguma fonte, que no nosso caso é os sinais de emissão acústica. A gente passa por uma etapa de pré-processamento, que a gente tira os ruídos. A gente passa por uma etapa de extração de características, que é onde a gente obtém os nossos parâmetros para identificar o estado de desgaste. E por fim, a gente pode tomar a nossa decisão. Se a ferramenta está boa, a gente pode mantê-la no processo. Se não, a gente pausa o processo, troca a ferramenta e retoma o processo. Bom, por que usar sinais de emissão acústica? A gente está basicamente usando sinais de emissão acústica porque eles possuem uma banda de frequência separada da vibração mecânica e do ruído ambiental. E isso lhes confere uma alta capacidade de resistência a interferências. Bom, na seção de características, dentre os 6 domínios, que é o tempo, frequência e tempo-frequência, a gente vai dar maior ênfase no tempo, mas vai fazer uma breve análise na frequência. A nossa ferramenta de análise vai ser o método da similaridade de cossenos, ou o método CS, que basicamente consiste em calcular o valor do cosseno do ângulo entre dois vetores para mensurar a sua similaridade. Então, nesse caso, a gente vai pegar um vetor x, que vai ser o nosso caso base, a nossa ferramenta intacta, e vai comparar com vários vetores y, que são os casos de desgastes graduais da ferramenta. E se a gente chegar a valores próximos de -1, significa que os vetores estão em direções opostas, ou seja, pouco similares, enquanto que se forem próximos de 1, os vetores estão na mesma direção e muito similares. Bom, nossos objetivos gerais é explorar o potencial e a viabilidade de aplicar essas métricas para monitoramento de correção de ferramenta e colaborar para o aumento de produtividade e redução de custos. Aqui está o dataset utilizado, que foi capturado uma frequência de 100 kHz a diferentes parâmetros. E aqui a gente tem as amostras coletadas, que além de filtradas, elas também foram cortadas em um período estável de 50 a 80 mili, de forma a também cancelar os ruídos originados a partir do maquinário. A gente também tem aqui o desgaste da ferramenta medido ponta a ponta e medido diretamente. E aqui a gente pode ver também os espectros de frequência da primeira e da última passada, onde a última passada tem uma amplitude bem mais considerável, uma vez que ela está mais desgastada. E aqui a gente pode comparar o desgaste da ferramenta com o cálculo CS, o que a gente obtém um resultado compatível, uma vez que, enquanto o nosso desgaste vai aumentando, a nossa similaridade com relação ao caso da peça intacta, a nossa situação baseline, ela vai decrescendo. Bom, aqui a gente tem um método alternativo de análise também, que em vez de a gente analisar, fixar um sinal baseline e comparar o desgaste gradual da ferramenta como foi feito anteriormente, agora a gente analisa vetores adjacentes 2 a 2 e a gente consegue ver que nos primeiros níveis de desgaste os sinais são um pouco similares e a partir do momento que você vai crescendo na curva de desgaste, você também vai tendendo a segunda reta da direita a uma região de saturação, uma vez que os sinais começam a ficar muito similares e o sinal de emissão acústica não consegue mais perceber essa diferença. Também aqui mostra a importância da filtragem do sinal para um resultado preciso e coeso. Se a gente não filtrar as amostras, a gente obtém resultados imprecisos. Bom, e temos as nossas conclusões, que o método CS é um indicador eficaz, pois acompanhou de maneira equivalente os desgastes medidos em cada situação. Mas é importante ressaltar que, apesar de ter acompanhado a curva de desgaste, os métodos CS não variam de forma proporcional,
Uma vez que a gente observar os pontos 3 e 4, na curva da esquerda, a gente tem uma inclinação bem mais acentuada, enquanto no mesmo ponto 3 e 4, no cálculo CS, a gente tem um declínio mais suave da curva. Isso só indica a importância da quantidade de dados para essa análise, porque a gente precisa ter um período suficientemente longo para que a curva apresente variações significativas que permitam detectar perdas de similaridade. E, consequentemente, a gente garante resultados mais conclusivos do processo em questão. E, por fim, a gente pode verificar que os sinais de emissão acústicas atendem melhor aos desgastes iniciais da ferramenta, como visto também anteriormente. Esses são os meus agradecimentos e até mais.